Fuskenapse. Tudo bem? Vamos começar agora uma etapa nova no nosso módulo de biologia celular. Por quê? Porque a gente vai começar, até agora a gente discutiu a estrutura da célula, como a célula se multiplica, e agora o que a gente vai fazer é a gente vai começar a discutir como que a célula se forma quimicamente. E a gente vai começar por uma estrutura muito importante, que a gente até agora definiu como sendo o material genético da célula, a cromatina, que são os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são ácidos do núcleo. A gente vai ver que alguns deles não ficam no núcleo, mas a descoberta dele foi feita a partir dos ácidos que ficavam dentro do núcleo, então eles são chamados de ácidos nucleicos. E a gente vai ter principalmente aqui, dois tipos. O DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico, que vão ter diferenças entre si, mas também vão ter semelhanças entre si, afinal ambos são ácidos nucleicos. Sendo ambos ácidos nucleicos, ambos vão ser constituídos pela mesma estrutura química. E essa estrutura química é uma estrutura polimérica. Lembra dos polímeros que a gente viu no módulo de química orgânica? Então, são polímeros. Se eles são polímeros, eles são constituídos pela repetição de monômeros. E quem são esses monômeros? São o que a gente chama de nucleotídeos. Então, temos diferenças entre DNA e RNA? Temos diferenças entre DNA e RNA que a gente vai ver. Mas, o que eles têm de semelhante para ambos serem ácidos nucleicos? Ambos são polímeros de nucleotídeos. E os nucleotídeos são formados por três outras estruturas, Em azul, que eu fiz aqui, a gente tem um fosfato. Em amarelo, um açúcar, um carboidrato, que a gente vai ver mais pra frente, em uma das nossas próximas aulas, que a gente chama de pentose. E uma estrutura que vai ser a mais importante pra gente, que é uma base nitrogenada. Base nitrogenada. O fosfato e a pentose, eles têm uma função estrutural. São eles, fundamentalmente, que vão formar o nosso polímero. Então eu ligo o fosfato na pentose, a pentose no fosfato. O fosfato na pentose, a pentose no fosfato, de modo que eu formo uma cadeia. Uma fita. Como se fosse um corrimão de fosfatos e pentoses. E lateralmente eu vou tendo ligados a eles bases nitrogenadas. Então são essas bases nitrogenadas ligadas lateralmente na nossa fita de um polímero de nucleotídeos que vão dar a informação genética. Eu tenho 5 tipos de bases nitrogenadas. E quais são essas bases nitrogenadas? Em que ordem elas aparecem? Que vai definir pra gente um gene, que vai definir pra gente o material genético, a informação contida no ácido nucleico. A pentose também vai ter uma importante função para diferenciarmos DNA de RNA, mas a gente já vai ver isso daqui a pouquinho. O que é importante a gente ver agora são essas bases nitrogenadas, como que elas são, como que elas funcionam. As bases nitrogenadas, eu disse para vocês, elas são de 5 tipos, mas eu só vou ter 4 tipos em cada um dos tipos de nucleotídeo. O que eu estou querendo dizer? São 5 as bases nitrogenadas, mas o DNA só vai poder usar 4. Então eu vou colocar aqui, bases nitrogenadas.
delas, que eu vou colocar aqui em verde, vão ser comuns, tanto para DNA quanto para RNA. São elas a adenina, a citosina e a guanina. Essas estão tanto no DNA como no RNA. Agora, a quarta, que eu coloquei em azul, ela vai estar somente no DNA. E o nome dela é timina. E a quinta, que eu vou colocar em amarelo, está somente no RNA, que eu vou chamar de uracila. Então, olha só o que eu disse para vocês. Eu tenho 5 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina, timina e uracila. Mas o DNA só vai ter 4: adenina, citosina, guanina e timina. Enquanto o RNA também só vai ter 4: adenina, citosina, guanina e uracila. A timina e a uracila se substituem. Timina no DNA, uracila no RNA. E isso já começa a dar pra gente a possibilidade de diferenciar esses dois tipos de ácidos nucleicos. Os dois formados por fitas, que são polímeros de nucleotídeo, mas ainda assim são diferentes entre si. E a gente vai listar aqui 3 diferenças principais. Então, características do DNA e do RNA. Como é que eu vou fazer para diferenciar um do outro? E a primeira coisa é pelo tipo de base nitrogenada. Se eu encontrar timina, eu sei que eu estou falando de um DNA. E se eu encontrar uracila, eu sei que eu estou falando de um RNA. A segunda diferença que eu quero assinalar para vocês aqui é o tipo de pentose. Lembra a pentose que eu coloquei na estrutura e eu falei que ela ia ser importante para ajudar a gente a diferenciar DNA de RNA? O DNA vai ter uma pentose chamada de desoxirribose. E o RNA vai ter uma pentose chamada de ribose. Por isso que é ácido desoxirribonucleico. E aqui ácido ribonucleico. E a terceira diferença, que a gente vai discutir melhor logo em seguida, é que o DNA é formado por 2 fitas, enquanto o RNA é formado por uma fita. Então a estrutura que a gente desenhou agora há pouco aqui, ó, que era uma fita de pentoses e fosfatos com bases nitrogenadas laterais, é válida pro RNA. Pro DNA, eu vou ter uma estrutura diferente. Eu vou ter uma estrutura que vai ser assim, ó. 2 fitas. 2 fitas. Uma fita, 2 fitas. E as bases nitrogenadas laterais aqui, ó, de cada uma, vão se ligar às bases nitrogenadas da outra através de ligações ponte de hidrogênio, que a gente viu na aula de ligações interatômicas ou intermoleculares lá no módulo de estrutura da matéria. Importante é o quê? A gente tem 4 tipos de bases no DNA: adenina, timina, citosina e guanina.
elas não vão parear qualquer uma com qualquer outra. Sempre eu vou ter um pareamento de adeninas com timinas, fazendo duas ligações de hidrogênio. E de citosinas com guaninas, fazendo 3 ligações de hidrogênio. Por que isso vai ser importante? Porque várias questões vão pedir pra gente, ela vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma fita de DNA composta por adenina, timina, guanina, timina, adenina, citosina. E ele pede a fita complementar. Eu preciso saber quem pareia com quem para achar a fita complementar, olha lá. Adenina pareia com timina. Timina pareia com adenina. Guanina pareia com citosina. Timina com adenina. Adenina com timina. Citosina com guanina. E eu consigo achar, a partir de uma fita, a outra fita. Isso vai ser muito importante nas questões de vestibular. Mais uma vez, gente, isso aqui é um resumo. Se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ter um texto mais bem explicado. E eu espero que vocês consigam, a partir desse resumo que a gente fez, compreender melhor como é feita a estrutura desses ácidos nucleicos e como é armazenada a informação genética de uma célula. A gente se vê na próxima aula e bons estudos para vocês.